E aí pessoal, então esse videozinho aqui eu vou fazer a correção da lista 8, que é a revisão para a prova, né? Então espero ajudar vocês. Então vamos lá. Faça um diagrama de Venn para os conjuntos numéricos dos naturais, dos inteiros, racionais, irracionais e reais, né? Então aqui, ó, vamos começar então com os números naturais, lembrando, né, que os números naturais é o 0, o 1, o 2, né? Então, e assim por diante. Então aqui nós temos os números naturais. Depois nós temos os números inteiros, né? Lembrando que todo natural é inteiro. Tá? Então aqui nós temos os números inteiros, certo? Isso é fácil de ver, né? Isso aqui é que eu vou escrever, vocês não precisam fazer na prova, né, nem na revisão, mas os números naturais, né? É o 0, o 1, o 2, o 3 e assim por diante. Os números inteiros são do menos infinito até o menos 2, o 1, o 0, o 1, ou seja, todos os números que não tem vírgula, né, números inteiros. Notem, né, que todos os números naturais ó, estão dentro dos inteiros, então por isso que eu faço esse formato aqui, né. Depois nós temos os números racionais, que são todos os números que eu posso escrever em forma de fração, né? Então todo número que eu posso escrever em forma de fração são os racionais, né? E depois, né, nós temos os irracionais, que eles ficam separados dos racionais, né? Porque ou um número é racional ou ele é irracional, né? Então aqui nós temos os números irracionais. E se eu juntar todos os números racionais e todos os números irracionais, então esses dois aqui, eu vou ter os números reais, né? Então os números reais nada mais são do que os números racionais junto com os irracionais, ok? Então esse é o diagrama de Venn dos números reais. Número 2, né? De acordo com o diagrama do exercício anterior, analise as afirmações abaixo e marque V para verdadeiro e F para falso, né? Então, todo número natural é inteiro? Nota, ó, todo número natural é inteiro, realmente, né? Todos os naturais são inteiros também, ó. Então, os naturais estão dentro dos inteiros, então esse aqui é verdadeiro, ok? Verdadeiro. Todo número racional é inteiro? Olha só, os números racionais estão aqui. Todo racional é inteiro? Não, porque eu posso ter número racional. Por exemplo, 1,5 não é inteiro, mas é racional, então é falso. Todo número irracional é real? Sim, porque os números reais, ó, os números reais, eles são compostos, né, por todos os números racionais mais os números irracionais, né? Então, unido, né? Estou unindo os racionais com os irracionais e eu vou ter os números reais. Então isso aqui é verdadeiro. Todo número inteiro é irracional? Não, né? Todo número inteiro é racional, né? Por exemplo, se eu pegar o número 2, ele é inteiro. 2 sobre 1 é uma fração, então ele é racional, então não é irracional. E todo número natural é real? Realmente, todo número natural é um número real. Ok? Então, praticamente, todos os números naturais, inteiros, racionais e irracionais são números reais. Então, esse é o exercício número 2. Ok? Então, agora, pessoal, né, o exercício número 3. O exercício número 3, né, nos remete a um texto sobre a parte de combate à violência, né, que é a campanha da fraternidade desse ano, né, superação da violência. Então, leia o texto a seguir com atenção e destaque todos os números que aparecem. Interventor diz que o déficit das forças de segurança do Rio de Janeiro é de 3,1 bilhões. O exercício ele vai pedir para quais números que aparecem no texto são naturais, inteiros e racionais. Então a sugestão que eu dou para vocês é leiam o texto e vão sublinhando os números. 3,1. O anúncio foi em uma reunião da manhã nessa segunda, dia 19, com deputados da bancada federal do Rio. Em entrevista em Brasília, o presidente Temer disse que a verba para intervenção no Rio deve chegar a entre 600 e 800 milhões. Segundo o deputado federal, não importa o nome dele, né,
as forças de segurança pública têm um total de 1,6 bilhões. Como estou interessado só nos algarismos, né? Então 1,6 bilhões. Soma-se isso a 1,5 bilhões de verbos que ainda chegarão e temos um passivo de 3,1 bilhões para uma área de segurança do Estado este ano. Com o governo federal, como o governo federal anunciou um aporte de 1 bilhão para a intervenção, o que existe é uma operação deficitária. Bom, então esse é o texto, né, pessoal? Números naturais, né? Números naturais são números que não pode ter vírgula. Então, por exemplo, eu tenho 19 e são positivos, né? Os naturais são números inteiros, positivos e o zero. Então, 19, 600, 800 e o 1 aqui. Números inteiros são todos os naturais mais os negativos. Como no texto não tem um número explicitamente negativo, né? Então, basicamente, os números naturais e os inteiros, neste caso, são praticamente os mesmos números. Ok? E os números racionais, bom, nós já vimos anteriormente, né, no exercício 1, que todo inteiro é racional. Então, além dos que a gente já viu, vou separar com ponto e vírgula aqui para não confundir, tá? Nós ainda temos o 3,1, que ele é racional, porque eu posso escrever em forma de fração, como nós já vimos em aula. 1,6 também é racional, né? E 1,5 também é racional. Então, praticamente todos os números são racionais. Ok, pessoal? Então, é um exercício bem simples, né? Basta anotar os números, né? E dizer quem é natural, quem é inteiro e quem é racional. Ok? Bem simples de fazer. Agora o exercício número 4, né? Observe os números a seguir e classifique-os. Então basta classificar, né, pessoal? Número 2, o que o número 2 é? Ele é um número natural. Tá? Então o 2 ele é um número natural. Vou botar ele aqui. A gente pode fazer até de um jeito melhor, né? Eu sei que o 2 é um número natural. Eu sei também que o 2 é um número inteiro, se ele é natural ele é inteiro, se ele é inteiro logo ele é racional e ele também é real, né? Praticamente todos os números aqui são reais, então se eu quiser, né, eu já posso escrever assim, né, que todos os números listados são números reais, não tem problema nenhum, tá? Sei que 3/4 não é natural e não é inteiro, mas ele é racional, ok? Então ele é um número racional. Deixa eu dar uma organizada aqui. Ficou melhor agora de enxergar, né? Raiz de 10, pessoal. Raiz de 10, como que eu sei que um número é racional ou ele é irracional? Então, primeiro, ó, eu pego a raiz de 10, quando eu quero descobrir a raiz de um número, eu fatoro esse número. O 10 dá por 2, que dá 5, dá por 5, que dá 1. Se eu tivesse, por exemplo, vamos supor uma raiz que exista, o 36. A gente sabe que a raiz de 36 é 6, né? Mas se eu fatorar esse cara, vai dar isso aqui, ó. Dá por 2, que dá 18, dá por 2, que dá 9, dá por 3, que dá 3, dá por 3, que dá 1. Como eu quero achar a raiz quadrada, a cada dois números na fatoração, eu pego apenas 1. Então, a cada dois números iguais, eu copio apenas 1. Multiplicando essa segunda coluna, eu vou ter o 6. Então, raiz quadrada de 36 é 6. Então, por exemplo, a raiz de 6 seria um número racional. Já a raiz de 10, eu não tenho como pegar a cada 2, 1. Então, sobra números. Ou seja, a raiz de 10, ela é irracional. Tá? Então, a raiz de 10 ela é irracional. Então, a dica para descobrir se uma raiz é racional ou não é fatora o número. Por exemplo, o 9. Ó, vamos pegar esse 9 aqui. O 9, se eu fatorar ele, se eu fatorar o 9, olha o que vai acontecer. Se eu fatorar o 9. O 9, nós sabemos que ele dá por 3, que dá por 3, que dá por 3, que dá 1. A cada dois números eu pego um número, deu 3. Então a raiz de 9 é 3. Então, se a raiz de 9 é 3, significa que a raiz de 9 é um número natural, é um número inteiro e é um número racional. Já a raiz de 10, ela é um número irracional. Por quê? Porque eu não consigo fatorar ela e achar um número inteiro como raiz, né? Ou um número racional. Tá ok, pessoal?
Bom, continuando, né? O π sabemos que ele é irracional, como vimos em aula, né? 2,3333 é uma dízima periódica. Dízima periódica eu consigo transformar em fração, então ele é racional. 12,23 é um número decimal, né, é finito, né, tem um fim ali, então ele é racional também, porque eu consigo transformar ele em fração. Menos 1,5 também consigo transformar em fração, então ele é racional. E 1,555 também é racional. Ok, pessoal? Então, esses são os números classificados, né? Espero ter ajudado vocês. Vamos para o exercício número 5.